Aleluia. O pastor aqui também? Amém. Podem tomar um assento em nome de Jesus. Glória. E abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10, para a honra e glória do nome do Senhor. Um texto muito conhecido, que tem por título ou a epígrafe A Cura de um Coxo e o discurso de Pedro no templo. E o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Se alguém está sem Bíblia ou tem dificuldade de encontrar, acompanhe aqui pelo Data Show e vamos juntos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Vou repetir. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias, repita comigo, todos os dias, punham a porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Aleluia! Deus! Vai, eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Espírito Santo da verdade, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-o, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E você diz amém, e você desocupa as mãos, e você dá uma salva de palmas. Irmãos, presta atenção. Quando o povo vai cativo para a Babilônia, durante o processo de cativeiro, a cidade de Jerusalém é invadida, e o templo de Salomão foi todo saqueado. Eles levaram os objetos valiosos do templo, tudo que havia de valor, de ouro, de prata, e havia muito. A Babilônia levou tudo embora. A cidade foi queimada, as portas destruídas, ficou em ruínas. Passa 70 anos do cativeiro, Deus libera o povo. Quando o povo retorna, eles começam o processo de reconstrução. E inicialmente, a ordem de Deus era para que eles reconstruíssem o templo. E eles começam a reconstruir o templo. Só que eles vão fazendo, e chega uma hora que eles cansam de trabalhar no templo. Falam assim: olha, a gente está construindo aqui o templo, mas a gente mesmo não tem casa. As nossas casas estão queimadas, estão todas destruídas. Então vamos parar o templo e vamos construir as nossas casas. E aí eles fazem isso.
e começam a construir as suas próprias casas, e a obra fica paralisada. Aí Deus levanta um profeta, e o profeta vem dizer assim: olha, vocês estão querendo morar em casas estucadas, em casas todas feitas bonitas, com um telhado bonito, decoradas, deixar meu templo desse jeito. Vocês estão invertendo a ordem de prioridade, porque primeiro é a minha casa, porque depois que a minha casa está pronta, quando eu faço primeiro para o reino de Deus, Ele abençoa todas as outras coisas que eu vou fazer. Primeiro é o meu templo, e aí o povo volta a construir. Só que eles não tinham recurso, pastor Inácio. Eles tinham pouco dinheiro para isso. E o templo que eles constroem era um templo muito simples. As paredes eram simples, não tinha ouro, não tinha mármore, não tinha riqueza, não tinha beleza. E tanto é isso que o texto bíblico nos fala que é os homens mais idosos, aqueles que haviam morado em Jerusalém antes do cativeiro, aqueles que haviam visto o templo de Salomão na sua glória, quando o templo fica pronto, eles olham e falam: é isso que é o templo? E eles começam a chorar. Eles choram por causa da aparência do templo, dizendo assim: como é que a gente pode adorar a Deus num lugar tão simples, com paredes tão simples? Porque a glória do templo de Salomão era enorme, mas a glória desse templo é muito pequena. E aí Deus levanta um profeta para dizer assim: vocês estão olhando e entendendo tudo errado, porque vocês estão olhando apenas com os olhos do material. Mas eu quero dizer para vocês: a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, porque na primeira entrou os profetas, na primeira entrou Salomão, mas no segundo vai entrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus vai entrar no templo, e a glória do templo não está nas paredes, não está na porta, não está em nada. A glória está na presença do Senhor dentro do templo. Glória a Deus. O tempo passa. 20 anos antes do nascimento de Cristo, 20 anos de Cristo, Herodes o Grande assume o reinado de Israel, Judá e Jerusalém. Só que este Herodes o Grande, ele era mal visto pela população. Os judeus não gostavam dele, achavam que ele tinha ali alguns acordos com Roma, e ele tinha mesmo. Aí o que ele faz? Ele fala: eu preciso agradar esse povo, eu preciso fazer com que eles gostem de mim, e então eu preciso dar para eles alguma coisa que os deixe felizes. O que eles gostam? Eles gostam do templo, então eu vou reformar o templo. O que Herodes o Grande faz? Ele faz uma obra enorme para embelezar o templo. Ele não mexe na estrutura do templo, mas ele acrescenta, constrói novas muralhas, coloca objetos de ouro, vários adornos, manda pintar, manda reformar, faz tudo do bom e do melhor. E nessa reforma, nesse processo de reforma, um judeu que não morava em Jerusalém, morava em Alexandria, chamado Nicanor, ele fala assim: para contribuir com essa reforma, eu vou fazer uma doação, eu vou doar um objeto muito bonito. E ele doa uma porta. Essa porta era feita de bronze, mas era um bronze produzido lá em Corinto, e era um bronze tão brilhante, e ele era mais resistente do que o ouro e a prata, mais pesado do que o ouro e a prata, e o seu brilho, quando ele estava polido, era até maior que o brilho do ouro. E quando colocam aquela porta na posição, o sol batia naquela porta e refletia muito, e iluminava quase toda a cidade. E a porta era tão linda que as pessoas começaram a dizer: essa é a porta de Nicanor. Eles falam: como a porta de Nicanor é bonita, como a porta de Nicanor é formosa. E aí ficou o apelido de porta formosa do templo. O Tuca, seu irmão, Fabrício, sabia disso? Aprendeu hoje. Fala para o seu irmão assim: ó, tem que estudar. A porta formosa. A porta formosa era o principal símbolo da ostentação do templo. Era o principal símbolo da riqueza do templo. E os judeus se orgulhavam muito daquele templo. E se orgulhavam daquela porta. As pessoas que iam visitar o templo quando tinha as festas, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, e a cidade ficava cheia, todos os judeus eram obrigados a ir. Os homens judeus, de determinada idade, eles tinham que ir, eram obrigados. Mas além dos judeus que eram obrigados a ir pela religião, havia muitos turistas, pessoas que ouviam falar da glória de Jerusalém, da beleza do templo, da beleza da porta, e iam lá para ver.
E eles iam lá, e eles viam, então essa porta, ela ficava numa posição estratégica. No templo, irmãos, eu até não tem como projetar aqui uma imagem, para você entender. Ele tinha como se fosse um quadrado, sim, que era a área toda do templo, da base do templo. E ali havia inicialmente o que eles chamavam de pátio dos gentios. E esse pátio dos gentios era uma área muito grande, onde os gentios, ou seja, os não-judeus, podiam ficar. E eles só podiam ficar ali. Eles não podiam passar dali para outra parte. E a porta formosa ficava na divisão, na entrada ali, quando terminava o pátio dos gentios, para entrar no primeiro átrio, que era o pátio das mulheres, porque as mulheres só podiam também ficar uma certa parte do templo. E aí depois do pátio das mulheres havia o pátio dos israelitas, o pátio dos judeus, que era uma parte para frente, e depois do pátio dos judeus tinha o pátio dos sacerdotes, aí depois tinha a área do lugar santo e depois o santo dos santos. Então era como se fossem vários compartimentos. E cada pessoa só podia entrar, eu só posso ir até aqui, o outro só pode ir até ali, o outro só pode ir até ali. E eles colocaram uma porta formosa bem na divisão da porta dos gentios com a entrada do templo. Por quê? Porque se ficasse lá dentro, os gentios não poderiam ver, eles não veriam a porta. E o que Israel queria? Eles queriam mostrar a porta, eles queriam exibir a porta, eles queriam que todo mundo que chegasse lá visse o brilho, a beleza da porta formosa. Hoje se fala de funk e ostentação, mas já havia evangelho e ostentação também, já tinha nessa época. Só que se a porta era muito bonita, tinha uma coisa na porta, uma coisa não, algo, ou melhor, alguém, que não era tão bonito como a porta. E todos os dias, esse homem, o varão, que Lucas vai nos dizer no capítulo 4, no versículo de número 22, 4, 22, coloca aqui para nós no 4, 22, porque tem irmão que faz inventos no negócio da Bíblia, pastor, pega os negócios que não está na Bíblia, pastor inventa os negócios, então vou colocar aqui, ó, mostrar. Glória a Deus. Bom, e todos que davam testemunho se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam, não é Lucas, é Atos, perdão, o mesmo livro de Atos, é que Lucas que falou, que ele escreveu Atos. Então Atos capítulo 4, verso 22, vai dizer que esse homem tinha mais de 40 anos, acompanha comigo, ele tinha mais de 40 anos, mais de 40 anos tinha um homem que se operara aquele milagre de saúde. Presta atenção. Pensa comigo, mais de 40 anos, o cara nasce coxo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Todos os dias alguém levava ele e colocava ele na porta do templo para pedir esmola. Aonde ele fica? Estrategicamente colocado a porta formosa. Por quê? Porque ali todo mundo tinha que passar. Os gentios que vinham ali para visitar, turista, tinha acesso ao lado de fora da porta. As mulheres iam passar pela porta, os homens iam passar pela porta, os sacerdotes iam passar pela porta, os levitas, todos passariam por aquela porta. Então ele falou, vou ficar no lugar onde todo mundo vai ter que passar, porque todo mundo vai ter que me ver. E não só me ver, quando eles me virem aqui, vai haver um contraste. E qual é o contraste? O contraste da beleza da porta com a dificuldade e a miséria do homem. Meu Deus. E todo mundo via. E muitas pessoas ajudavam. Eu já disse isso várias vezes nas pregações. Para o judeu, irmãos, dar esmola, de esmola, a gente tem uma visão errada de esmola. A gente está dizendo, nossa regra, para eles, isso era parte da religião. Era como o cara ganha o salário dele, ele separa uma parte é o dízimo, a outra parte, essa parte aqui são as esmolas. E ele tinha uma obrigação de ajudar. Então ele tinha uma obrigação de ajudar a viúva, de ajudar o órfão, de ajudar aqueles que tinham uma necessidade, uma deficiência. Então era quase que assim, era líquido certo que alguém ia dar. E ele ali na porta do templo, as pessoas entrando no templo, e ali aquele homem se posicionou para receber as esmolas. E ele recebia muitas esmolas. Porque se não recebesse, ele não continuava lá. Ele estava lá porque esse plano dele estava dando certo. Você quer que você olhe para o irmão da sua direita, para a esquerda e fala assim, às vezes, até parece que seu plano está dando certo. Fala assim, mas Jesus tem um plano melhor para você. Mas Jesus tem um plano maior para você. Mas
Mas Jesus tem um outro plano, Ele tem outro projeto, Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor. Você acha que está tudo bem, você acha que as coisas estão caminhando bem, mas Jesus quer te surpreender nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dizer: o seu plano pode até estar dando certo, mas eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor, eu vou te surpreender e o meu nome será glorificado. Sabe o que todas as que eu leio esse texto me impressionam, presbítero agora? Se o homem tinha 40 anos e ele ficava todos os dias à porta do templo, Jesus chega no templo muitas vezes, e Jesus tinha visto aquele homem, mas Jesus não curou aquele homem. Jesus viveu durante 33 anos, exerceu seu ministério durante 3. Esse fato que acontece dias depois. Esse aqui foi o primeiro milagre feito pelos discípulos depois da ressurreição e ascensão de Cristo. Primeiro, poucos dias depois, Jesus poderia ter curado aquele homem, sim ou não? Sim. Mas Jesus não curou. Sabe por quê? Porque ele queria usar Pedro e João. Aleluia. Sabe o que Deus falava comigo quando eu estava lá atrás? Tem pessoas dizendo assim: ah, Senhor, faz a obra na vida lá do irmão, ah, Senhor, cuida lá da irmã. Mas às vezes não é só a distância, Deus quer usar é a tua vida como canal de bênção. Deus quer usar a tua vida. E às vezes tem gente, Deus está me mandando aqui, tem gente que está fugindo da chamada, tem gente que está correndo da chamada. Ah, é para vir orar, não quero orar. Ah, é para interceder, não quero interceder. Ah, é para tocar, estou com medo de tocar. Ah, é para entrar nas irmãs, não quero me comprometer. Ah, é para vir participar do jovem, agora não, vou deixar para depois. É para entrar para dança, não, agora não quero. Deus manda dizer assim: ei Tiago, ei João, ei Pedro, eu estou chamando você, eu quero usar você, eu quero levantar você. Tem pessoas que Deus quer usar a sua vida para levantar, para colocar de pé. Ele pode usar o outro, pode. Ele pode usar o pastor Inácio, pode usar o pastor Rafael, pode. Mas ele quer usar é a sua vida para fazer obra. E tem gente fugindo, tem gente saindo, mas Deus quer te pegar nessa noite. Deus vai te fazendo nessa noite. Ele está lá na porta. Pedro e João estão subindo para a oração. Havia 3 horas de oração no templo. 3. A primeira, a hora terceira, por volta de 9 da manhã, que o tipo judeu começa às 6 da manhã. A hora terceira, 9 da manhã. Segundo, a hora da oração do meio-dia, a hora sexta. E a terceira, a hora nona. Na primeira oração, às 3 da manhã, era sacrificado um cordeiro, o cordeiro matutino. Na hora da oração final, na hora nona, era sacrificado um segundo cordeiro, o cordeiro vespertino. No primeiro eles sacrificavam para pedir para Deus abençoar o seu dia, porque o dia estava começando. E no segundo eles sacrificavam para agradecer pelo dia que Deus havia dado, para louvar a Deus por ter dado vida e ter mantido eles sustentados, saudáveis, firmes e vivos por mais um dia. Era uma oração de gratidão, era uma oração de agradecimento, era uma oração de louvor, era um sacrifício de louvor. Era esta oração que Pedro e Tiago, Pedro e João estavam indo. Veja, irmãos, tem pessoas que só sobem no templo na hora da oração terceira, só sobe na hora da oração para pedir: ah, Senhor me dá, ah, Senhor me dá, ah, Senhor faz. Mas tem poucos que sobem na hora da nona, que é na hora da oração para dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Deus manda dizer assim para a igreja: olha, irmão, eu quero te ver na oração terceira. Pode pedir que eu vou atender, mas eu quero te ver na oração nona, na hora de chegar para agradecer pelo que Deus tem feito. Quem vai começar a vir na hora nona para agradecer o Senhor? Aleluia. Mas não me espera não, pastor, tem que ser rápido. Vou caminhar no final. Vou pular umas partes do final.
Presta atenção. Ele estende a mão para receber uma esmola, tia. E fala assim: me dá uma esmola. Para Pedro e para João. Ele subindo para o templo da oração. Pedro então fala esse versículo que ele é tremendo. Ele é lindo. Ele diz assim: eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas prata e ouro não são capazes de resolver o seu problema. Porque se fosse, olha a beleza e a riqueza dessa porta. Aleluia! Do lado do ouro, do bronze, do cobre, que está no lugar mais bonito. Se estar em um lugar bonito fosse suficiente, a sua vida já tinha sido mudada. Se prata e ouro mudasse a sua história, já tinha sido mudada. Já recebeu muita esmola. Você acha que recebendo mais uma esmola vai crescer o quê? Se você receber mais uma esmola aqui, você vai comprar uma roupa nova ali, você vai comer num restaurante bacana ali, você vai fazer uma viagem no final de semana. Tudo isso é bom, tudo isso é lícito, mas nada disso muda a história de um homem, a história de uma mulher. Eu quero te falar uma coisa, eu quero falar para você jovem, eu quero falar para você irmã, eu quero falar para você irmão, um carro novo não muda a sua história, uma viagem para o exterior não muda a sua história, ter um celular de último tipo que todo mundo tem não muda a sua história, mas se encontrar com Jesus, isso muda a sua história, isso muda a sua história, isso muda a sua história. Vamos sair! Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus que não veio de dentro do templo dourado, mas que veio lá da Nazaré humilde, aquele Jesus que veio de um lugar tão simples, de uma comunidade que as pessoas olharam para ele e diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, pode vir alguma coisa boa da Sagrada Canal, pode vir alguma coisa boa, esse lugar é tão simples. Pode sim, porque quando Deus age, quando Deus transforma, quando Deus usa, Ele pega aquele que não tem valor e faz ter valor, faz brilhar para a honra e glória dele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta, 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 É linda essa história, sim ou não? Você não se emociona com ela? Você vai conhecer ela, eu vou falar só 3 coisas. 2 delas são mensagem e uma é só um fechamento. Pedro diz assim para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Só que ele fala e o moço não levantou sozinho. Diz o texto que Pedro estende as mãos e o ajuda a levantar. E quando Pedro ajuda a levantar, Lucas, que é médico e que estava escrevendo esse texto, ele diz assim: e na mesma hora, os pés, os tornozelos, os artérios, os joelhos que estavam moles, que estavam frouxos, se firmaram, ficaram firmes, ficaram fortes, voltaram a ter movimento. E aquele moço que nunca tinha andado, ele nunca tinha ficado de pé, na mesma hora que ele levantou, ele começa a andar, ele começa a caminhar, e ele começa a saltar, ele começa a fazer o que ele nunca fez. Tem gente que clama pelo Deus da restituição, e Deus se restitui. Mas eu prefiro Deus que faz coisas novas além de restituir o que já foi. Esse homem não foi restituir com a sua capacidade
de andar, ele nunca tinha andado. E Deus fez para ele algo. Profetiza para alguém que Deus vai fazer algo novo na vida dele. Deus vai fazer algo novo. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Essa foi a primeira coisa. Legueram 3. Segunda coisa. Depois que o moço levanta, que os seus pés se firmam e ele começa a andar e a saltar, sabe o que ele faz? Ele entra com Pedro e com João dentro do... como é difícil esse tipo de crente. Porque a maior parte dos crentes, quando Deus levanta ele, quando firma ele, o primeiro lugar que ele sai é do templo. Pega esse cotovelo ungido. O cotovelo não é Brasil. O pastor não está falando de você não, irmão. Não é sobre você não. O que tem de crente que quando Deus levanta ele, ó, e ele não entrou na hora da oração para pedir, mas Deus já me deu aqui, já me colocou de pé, agora me dá um carro, agora me dá uma casa. Não, ele entrou na hora da oração para agradar. Quem está pegando o mistério de Deus? Mas vamos parar essa parte aqui para vocês já entenderem. Podia cutucar um pouco, mas podia, mas não vou. Vai ter um que está reclamando do relógio aí. Graças a Deus pelo relógio. E eu vou terminar com essa. Quando, irmãos, quando a gente fazia parte do ministério com o pastor Mazei, Assembleia de Deus das Maravilhas, e teve um dia que a gente decidiu abrir uma filial. A gente decidiu abrir uma filial. E aí reunimos as pessoas que iam participar de uma reunião inicial. E tinha muita gente falando, vai ser essa igreja, vai ser assim, os dias de culto vai ser assim, porque tem que ser no mesmo dia do culto, não vai ser um dia diferente, porque vai ser. E eu ficava ouvindo, e tudo aquilo era muito importante. E aí quando foi me dar a chance de falar, e era eu que era presbítero na época, e eu ia ser responsável por tocar a igreja, eu falei assim, tudo isso é importante, mas para mim tem uma coisa que é mais importante. Eu só quero ser responsável por uma igreja se essa igreja for uma igreja que tenha o levanta e anda. Porque a igreja que tem prata e tem ouro tem muitas, mas a igreja que tem o levanta e anda são muitas. E eu não quero abrir mais uma porta de igreja para dizer que tem mais uma igreja, mais uma filial, mais um lugar, mais um templo, mais um culto, mais uma banda, mais um pastor, mais uma mesa de glória, mais um grupo de jovens, mais um grupo de irmãs, mais um grupo de que toca. Eu não quero ser mais um, eu quero ser a igreja que tem o levanta e anda, a igreja que chega e que quando ela chega, ela muda a história de pessoas, ela muda a história, ela transforma a pessoa, ela transforma a vida. É essa a igreja que eu quero ser pastor. E é por isso que toda vez que texto eu me emocionei, que eu lembrei. E eu lembro disso até hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente sabe fazer festas lindas aqui. A gente coloca café, bolo, de graça para todo mundo. Coisa que igreja nenhuma quase faz. E quem já veio de outros ministérios sabe do que eu estou falando. A gente investe em departamento infantil, a gente investe na banda, a gente investe nos congressos, a gente investe em tudo. Vai ter um evento de casais, a gente investe um valor altíssimo para fazer isso. Sabe por que a gente faz isso? Porque eu não sou preocupado com a prata e o ouro, eu sou preocupado com o levanta e anda. Sabe por que a gente faz isso, irmãos? Porque eu quero que alguém que venha no encontro de casais tenha o seu casamento restaurado. Porque eu quero que uma família que está destruída, ela comece novamente a andar, comece novamente a funcionar. Porque eu quero ver a gente investe para poder ir no abrigo e levar as pessoas lá. Porque eu quero ver uma dessas jovens dizer assim: talvez ninguém me ama, mas eu quero que Jesus me ama, eu quero sentir o amor de Deus na minha vida. E aí, quando você faz isso, e quando você vem, você fala: está funcionando, está dando certo. Eu ainda não tenho prata, eu ainda não tenho ouro, mas eu já tenho levanta e anda para poder fazer.
não aconteceu. Talvez os instrumentos não sejam os mais novos, os melhores. Talvez o microfone não seja o melhor. Talvez a cadeira não seja estofada. Mas aqui ainda tem um levantamento. Pequena, porque Jesus quer fazer coisa grande na sua vida. Quem quer viver coisa grande? Quem